Fala, devs, builders reflexivos, tudo beleza? E se você quer aprender a conectar, a integrar os seus aplicativos .NET em serviços de IA, mais especificamente da OpenAI aí que está por trás do ChatGPT, né, da plataforma de APIs que serve aí o ChatGPT, você está no lugar certo. Nesse vídeo nós vamos ver como que a gente pode fazer aí a nossa aplicação ser um consumer, né, ser um cliente de um serviço de inteligência artificial da OpenAI, que é hoje uma das principais empresas que fornecem APIs para a gente fazer ali o nosso famoso prompt. A gente envia o nosso prompt, né? Eles fazem um processamento lá e eles devolvem um retorno com a resposta do nosso prompt. Quando o ChatGPT faz esse tipo de operação, ele está fazendo através de uma API. Então, ao invés de você fazer isso também via ChatGPT ou outras ferramentas, você consegue também fazer isso no seu próprio aplicativo. E nesse vídeo eu vou te mostrar um exemplo de como fazer isso, tá? Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto, vamos para um exemplo prático. Para a gente dar uma olhada aqui então em como que a gente pode integrar uma aplicação .NET com o serviço da OpenAI, né, com a API da OpenAI, eu criei aqui um exemplo bastante simples, tá? A ideia é que ele seja bem fácil de entender mesmo, né? Seja bastante didático para conectar direto lá na API da OpenAI, tá? E a forma que eu escolhi para mostrar aqui esse caso, né, esse exemplo, eu escolhi a forma padrão aqui que uma aplicação .NET faria para se conectar a qualquer outra API externa, tá? Então eu tenho uma aplicação aqui, no meu caso, o meu console app vai ser uma aplicação consumer, vai ser uma aplicação client, e ele vai consultar um servidor, que no caso é o servidor da OpenAI, né, que vai responder para a gente, que vai enviar a resposta para a gente, tá, da nossa aquisição. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu criei um serviço, tá? Daqui a pouco eu já vou mostrar esse serviço. Tá? Aqui eu fiz um exemplo bem simples mesmo, eu instanciei direto aqui um serviço da OpenAI. Tá? Claro que se você for fazer um projeto mais complexo, mais complexo e mais completo, né, que não seja uma demonstração como essa, você pode fazer isso daqui também com injeção de dependência e tudo mais. Tá? Aqui eu só instanciei um serviço básico só para fins de demonstração mesmo, para você ver como que funciona. Eu criei aqui então um OpenAI Service, que eu já vou mostrar em seguida, mas só para a gente pegar o raciocínio básico aqui, ó. Só para a gente pegar aqui o fluxo, né, o raciocínio básico. Eu criei um prompt aqui que eu coloquei aqui, ó. Escreva 3 frases famosas usadas por desenvolvedores de software em português do Brasil. Eu até reforcei aqui o português do Brasil, porque por padrão ele pegou em inglês, alguns testes que eu tinha rodado aqui antes, ele tinha pegado em inglês, então eu já reforcei aqui para ficar mais fácil, ficar mais simples de entender aqui também o exemplo. Então ele vai construir aqui, vai instanciar primeiro esse serviço que eu criei, e aqui eu criei um método post que vai enviar esse prompt, essa mensagem, né, para o servidor da OpenAI, que vai me responder aqui no formato JSON já, né, que eu tratei aqui para ele já retornar no formato JSON para mim. Dando tudo certo, ele vai, deixa eu tirar aqui o breakpoint, ele vai verificar aqui se a resposta retornou com sucesso. Se retornou com sucesso, ele vai devolver aqui, eu coloquei só para devolver o JSON no primeiro momento, é o mesmo JSON que a OpenAI devolve, eu já vou colocar em tela aqui só para demonstrar mesmo. E se der erro, ele vai retornar a resposta de erro. Então a OpenAI ele já meio que trata, ela já faz um certo tratamento ali na resposta, então a gente simplesmente vai exibir isso na tela. Então bem simples mesmo esse exemplo. E só para já demonstrar aqui, ó, eu vou abrir aqui o serviço da OpenAI só para você ver como que está aqui por dentro. Mas a gente continuar, deixa eu só trocar de lado aqui para não te atrapalhar a visualizar o código, tá? Então agora estou do outro lado aqui da tela, seguindo. O que eu criei então? Eu criei um serviço OpenAI Service, né? Que eu criei uma interface simples aqui também, só para eu conseguir usar lá depois no projeto Web API. Mas o método que a gente vai utilizar aqui é o mesmo, tá? Ele está compartilhado, inclusive, entre os dois projetos de console e de Web API, tá? Mas aqui ainda no método, o que ele faz? Ele cria um HTTP client, ele seta aqui um header de autorização, que é o authorization, ele vai criar um novo header aqui do tipo beater, para quem já trabalha aí com JWT, o mesmo padrão lá, você vai colocar um beater, vai colocar a chave, né, o segredo ali na frente. Então a gente vai colocar aqui o segredo que a gente pegou lá na plataforma da OpenAI. Então o que vem aqui, tá? Isso aqui seria poderia ser uma string, tá? Qualquer aqui, você poderia colocar direto a string aqui, apesar disso não ser recomendado. Na verdade, nem da forma que eu fiz aqui é o recomendado para fins de segurança, tá? Eu estou colocando aqui para fins de exemplo mesmo. Isso aqui nada mais é do que uma variável do tipo string, que a gente vai pegar, esse valor string, a gente vai pegar lá da plataforma da OpenAI. E eu acabei de perceber aqui que a minha tela está cortando, tá? Então eu vou jogar aqui para baixo só para mostrar rapidamente a variável que eu estou mencionando. Então o que eu estava querendo dizer aqui é que na hora
hora de definir a autorização que vai pelo cabeçalho, a gente coloca aqui uma variável do tipo string. No lugar dessa variável, você vai colocar a sua string, né? A string que você vai pegar lá do seu segredo e tá na coluna de secret da plataforma da OpenAI. Então deixa eu já abrir aqui a plataforma da OpenAI, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui rapidamente. Eu tô aqui na tela de billing, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. A gente vai vir aqui em API Keys. Então nessa tela de API Keys, o que ele mostra pra gente, né? Cada API Key ela é composta por alguns dados. Tem o nome, tem o secret key, quando que foi criada, quando que foi utilizada, o projeto que é acessado, por quem que foi criado e quais permissões. Você pode configurar as permissões também daquela API Key, tá? Então a API Key não é só um código, tá? Ela é todo esse registro aqui, diferente do que muita gente fala por aí, né? A API Key ela tem todos esses registros aqui, é que na verdade a gente usa a parte do secret, tá? Então o nome é mais para identificar, facilitar a identificação, e o secret é o que de fato a gente vai utilizar para poder fazer a nossa autorização ali no nosso header. Então basicamente eu vou copiar o que está aqui na coluna de secret key e vou colocar aqui no projeto, tá? Eu coloquei dentro de uma variável simplesmente para ocultar o meu segredo aqui para não ter que ficar alterando depois, tá? Então você vai passar uma string aqui, se você colocar uma string válida, ele vai responder com erro aqui no final das contas. Então eu vou colocar uma API que é um secret válido aqui. Isso aqui, como eu disse, né, reforçando, não é o recomendado para você colocar em projetos produtivos, tá? Você vai colocar isso aqui só para você fazer demo, para você entender como que funciona. Quando você for colocar em projetos produtivos, aí você vai trabalhar com secrets, você vai fazer de outra forma que não vai deixar nenhum tipo de secret, né? Inclusive, muito importante isso, tá? Não deixe nenhum tipo de chave, segredo na sua aplicação, porque se alguém pegar essa chave e começar a fazer uso dela, ela vai consumir seus créditos, tá? A pessoa, você está dando literalmente, né, a chave, a sua chave, né, o seu segredo para outra pessoa utilizar. Muito cuidado na hora de mostrar ou de colocar esse secret aqui no seu código fonte, tá? Então, eu sempre evite de colocar. Tem algumas técnicas aí que a gente pode utilizar, muitos recursos aí disponíveis para você não colocar isso no seu código. E se você quiser, inclusive, que eu faça um vídeo só para mostrar essa parte do secret especificamente, eu posso fazer isso num vídeo separado. Deixa aí também nos comentários que eu faço um vídeo só para mostrar aqui um exemplo do secret no .NET. Mas continuando, então a gente uma vez definiu aqui a parte de autorização, a gente vai fazer o request body, que nada mais é do que informar aqui o modelo, a mensagem aqui eu vou colocar, por padrão ele coloca uma role aqui de user e um content prompt, é o prompt que a gente está enviando, tá? Isso aqui é o prompt que ele está passando como parâmetro, isso aqui é aquela frase que eu coloquei, tá? É como se você estivesse digitando no chat lá do chat GPT, né? O que eu estou colocando no chat é o que vai vir aqui no prompt. A quantidade de tokens, isso aqui eu peguei um exemplo meio que padrão aqui, estou usando inclusive o modelo, o GPT-4o Mini, que ele é mais enxuto, né? Vai gastar menos token e dá para fazer o exemplo que a gente precisa aqui, ele é mais simples para esse caso, tá? Até foi também, eu pego a recomendação básica aqui para fazer os primeiros testes, é sempre interessante já começar a testar com o modelo mais simples, tá? Antes de você ir para outros modelos aí, mais pesados e que vão ter um custo maior. Basicamente, então, montei meu header, montei meu request body, aqui eu estou montando só, fazendo a conversão aqui para uma string content, né? Então eu fiz um serialize aqui, né? Aqui, converti ele para JSON. Então, basicamente aqui eu tinha criado um objeto, que inclusive o objeto aqui estava anônimo, tá? Objeto anônimo do .NET. Eu serializei ele aqui para converter ele em JSON. Coloquei um content type aqui que é do tipo JSON e fiz um post aqui usando o próprio método do HTTP client, chamando aqui, né, a rota, né, o endpoint da OpenAI, que é esse post, assim que aqui na rota api.openai.com /v1/chat/completion. Então essa aqui é a rota que o ChatGPT responde aqui para o nosso próprio. Então vamos lá, vamos rodar esse projeto aqui agora. Eu vou fechar esse serviço aqui, eu vou colocar um breakpoint aqui só para a gente acompanhar. Vou rodar meu console app. Nesse momento que eu coloquei o breakpoint, ele já vai ter rodado a API, tá? Então pode ser que ele demore um pouquinho aqui. Até vou colocar um break aqui em cima, acho que vai ser até melhor. Ele está compilando o projeto ainda, está subindo o projeto. Pronto, projeto em execução, caiu no meu breakpoint, só fez a instância aqui do serviço. Agora sim eu vou chamar o serviço, eu vou dar um F10 aqui para ele continuar e vir para a linha de baixo. Ó, ele está processando ainda, demora um pouquinho, que ele está indo no servidor lá para fazer a requisição, né? Ele está enviando aqui o nosso prompt e agora ele já executou. Foi até relativamente rápido. A gente foi olhar o nosso JSON Response aqui, ele já trouxe alguns dados aqui de execução. Eu vou seguir aqui, deixa eu ver se ele já retornou. Olha lá, ele retornou com sucesso. Se a gente já der uma olhada no response aqui e olhar o status code, né, a gente já viu que ele trouxe um ok aqui e o status code com sucesso true. Então, se eu vier aqui no meu if, ele vai simplesmente imprimir esse JSON, né, conforme a gente colocou aqui no código. Eu vou abrir aqui a janelinha para a gente ver que ele trouxe. Olha só, a resposta obtida com sucesso, que é o texto que eu tinha colocado aqui, e ele trouxe aqui, ó, o ID do chat, quando que foi criado, o modelo, ele meio que retorna também confirmando, né, que foi aquele modelo que foi selecionado. Ele até colocou mais específico aqui o modelo, se a gente for olhar, né, do que
a gente mandou lá, ele selecionou e aqui ele tá já com a resposta, como se fosse a resposta do chat, tá? É que aqui tá tudo em JSON, então não tá muito legível mesmo aqui, a gente que tá acostumado a ver isso aqui na tela do prompt, né? Então ele já executou e trouxe alguns dados, inclusive dos tokens aqui que foram gastos, tá? Que foram utilizados. Então aqui dá para ter uma visão também. E aqui, se a gente for ver as frases para ver se ele realmente retornou, a gente pode ver aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui. Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. É uma frase que ele retornou aqui, né? Foi uma resposta. Programação é outra frase. Programação é como a arte. Você pode seguir as regras, mas sempre há espaço para a criatividade. Deixa eu ver se ele colocou 3 frases. Na verdade, ele trouxe 2 frases. Aqui, uma terceira frase, parece que ele cortou aqui. O código limpo por algum motivo ele cortou a minha frase aqui, não sei, mas o código executou, vocês viram que ele respondeu com sucesso. Eu vou fechar aqui agora e com isso a gente fez o primeiro exemplo aqui, a gente conseguiu já acessar a API da OpenAI, pegar esse retorno. O que eu vou mostrar aqui agora? Ainda nesse mesmo raciocínio, eu vou aqui agora abrir aqui o meu projeto de API, que eu já tinha deixado mais ou menos no jeito aqui, ó. Eu já tinha criado aqui um chat controller, eu criei aqui uma variável para receber aqui minha interface, né, para instanciar um service da OpenAI, que foi o mesmo serviço que eu usei no projeto de console, e simplesmente vai fazer a mesma coisa. A diferença é que aqui a chamada vai vir de um cliente da minha API. A minha API vai receber o prompt dinâmico ali de um cliente e a minha API vai chamar a API da OpenAI e vai fazer a devolução para o cliente, tá? Então, só simplesmente fazendo quase que um proxy aqui, só para a gente fazer essa demonstração também. Então, basicamente aqui, ele vai fazer o post, como a gente fez lá no outro projeto, e se der tudo certo, ele retorna ok, com a mesma string que ele retornou, e se der errado, ele retorna aqui o status code que a própria API da OpenAI retornou para a gente, tá? Então o status code simplesmente vai repassar para o cliente. Então vamos executar esse projeto aqui também. Deixa eu só dar uma confirmada. Um detalhe importante, tá? Aqui no Program, eu precisei adicionar aqui um Builder Service, tá? Eu coloquei um Add Scope para poder injetar aqui uma instância para o OpenAI Services. Então foi a única alteração que eu fiz no projeto básico, tá? Por padrão aqui eu já estou rodando no ambiente de desenvolvimento e ele já está com o Swagger, tá? A gente vai testar pelo Swagger aqui mesmo, que é mais simples. Então eu vou rodar aqui o projeto só para a gente ver isso acontecendo aqui no Swagger também. Bom, projeto rodando aqui, projeto de Web API. Aliás, eu vou copiar a mesma frase que eu coloquei lá no projeto console. Vou copiar aqui, fechar o projeto console e vou abrir novamente aqui. Vou abrir aqui então o chat, vou dar um tryout aqui e vou digitar meu prompt. Simplesmente colei aqui as 3 frases famosas usadas por desenvolvedores. Então eu vou dar um execute aqui. Eu acho que eu coloquei um breakpoint lá, vamos descobrir logo logo. Voltei aqui para o projeto, ele está executando, ele vai bater lá no mesmo serviço. Eu vou dar um F11 aqui só para mostrar ele entrando aqui, ó. Ele vai consumir a mesma chave, fazer o mesmo request, a mesma coisa, tá? A diferença aqui é que mudou só o formato, só para ficar bem claro que dá para executar. Ele foi lá, voltou, e agora ele vai dar o return. Se a gente olhar aqui, ó, ele deu true novamente. Então vamos continuar aqui e ele devolveu aqui para a gente, ó. Aqui, eu acredito que aqui pode estar um pouquinho melhor para ler. Deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui agora. Olha só, claro, essas 3 frases famosas frequentemente usadas por desenvolvedores. Código limpo é o código que outros desenvolvedores conseguem entender. Não reinventar a roda, segunda frase. E a terceira, a primeira regra do trabalho de equipe é que você não é o único que está certo. Essas frases refletem a importância de clareza de colaboração e eficiência de desenvolvimento de software. O que é interessante de ver nesse exemplo aqui também, tá? Claro que como a gente está mandando uma entrada, né, um prompt para IA, ela vai fazer esse processamento lá e como é uma IA, né, ela vai trazer respostas diferentes a cada vez, tá? Então essa é a graça da IA. Só para enfatizar, né, a gente entrou com o mesmo prompt, ele vai trazer respostas diferentes, né? Que é assim que funciona a base da IA generativa. Então vocês viram que de forma bem simples, usando simplesmente um HTTP client, a gente já conseguiu fazer essa integração do .NET com a OpenAI. Então esse aqui era o exemplo que eu queria mostrar mesmo, tá? Aqui no Swagger ficou até um pouco mais fácil de ver, que ele coloca uma corzinha, né? Pelo console aqui não estava muito legal de ver, pelo Swagger a gente já consegue ter essa visão aqui de retorno da API para o meu cliente, tá? Então se fosse um front-end, né, eu poderia, por exemplo, criar meu próprio aplicativo de chat e já utilizar essa API. Então, em resumo, a gente utilizou 2 projetos aqui, um de console, um de Web API, usando um serviço compartilhado aqui, que foi lá no OpenAI, um exemplo simples que eu utilizei só com HTTP Client mesmo, que seria uma forma meio que padrão da aplicação .NET, consultar uma API externa. Vocês viram que é relativamente simples montar um projetinho aqui para consumir
API de IA da OpenAI, né? Então esse aqui foi o primeiro exemplo que eu quis trazer, especificamente no .NET. Já existem formas alternativas e bem interessantes também de consumir a API da OpenAI e até de outras, né? Inclusive já vou deixar aqui uma recomendação de segurança, né? Se você vai fazer isso aqui para a sua empresa, tome muito cuidado com o que você vai colocar. Para uso mais corporativo, que envolve a questão de segurança e privacidade de dados, tenha cuidado com esses APIs que você utiliza de inteligência artificial, que isso pode dar um problemão aí para você. Então, para uso corporativo, priorize utilizar ferramentas de integração que sejam corporativos. Por exemplo, o Azure OpenAI já tem um filtro de segurança e tal, mas ainda assim as APIs precisam passar por alguma homologação na sua empresa, tá? Principalmente se você está numa empresa maior aí que já segue alguns compliances, né? Algumas diretrizes. Então, muito cuidado na hora de consumir essas APIs. Então, para um exemplo mais simples, você pode estar batendo direto na OpenAI, mas para um exemplo mais corporativo, que exige mais segurança, aí você tem que ter alguns cuidados redobrados, tá? Inclusive, pretendo trazer sobre essas outras formas alternativas de consumir serviços no OpenAI, pretendo trazer aqui também, inclusive essas de uso mais corporativo que você pode estar utilizando de uma forma ainda mais interessante, né, de forma mais segura para a sua aplicação. E se ficou alguma dúvida aí, se achou que esse conteúdo aqui te ajudou, já deixa o comentário aí. Boa, cara reflexiva. Então, vimos aí como criar um aplicativo para consumir a API do ChatGPT, né, a API da OpenAI, utilizando aí a plataforma. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar o like, tá? Se você ainda não deu o like, você não se inscreveu no canal, já dá aquela força aí pra gente, dá aquela moral, já senta o dedo no like aí, deixa o seu comentário, né? Muito importante aqui para eu conseguir continuar trazendo esses conteúdos, né? Para eu ver que está sendo importante. Se faltou alguma coisa também, se tiver com alguma dúvida aí, não entendeu direito, deixa a dúvida aí no chat que eu vou responder com o maior prazer, tá? Então, obrigado por ter assistido até aqui e fica ligado aí que eu pretendo trazer novos vídeos sobre o tema, tá? Então já, mais uma vez, né? Se não for inscrito, já deixa sua inscrição aí, toca no sininho lá também para receber as notificações e atualizações. Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu!